Olá, galera do bem, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia do nosso encontro. E aqui com a produção do Alexandre Vitorino, na técnica Camila Porto e a Luana Oliveira, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, que, aliás, galera do bem, o assunto hoje é muito interessante. Eu, sinceramente, eu confesso que eu não conhecia esse tema. Eu gosto da linguagem, eu gosto da ufologia, vocês sabem disso, a gente está sempre falando desses assuntos, mas esse tema, universo paralelo, eu não conhecia. Sabe que meu filho chegou para mim e disse: mãe, você gosta tanto desse tema, por que não fala sobre o universo paralelo? Mas o que é isso? Eu não sabia. Então, nós temos hoje um convidado mais do que especial, que ele é advogado, professor de universidade, radiestesista, pesquisador da área ufológica e metafísica. Ele sabe muito sobre o universo paralelo, que é o doutor Walter Trebitz. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela presença, hein? Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desses assuntos, né? E eu estou tensa com esse assunto, porque eu, sinceramente, não conheço nada. Se o Mauro não me dissesse, eu estava por fora. Então, vamos lá, doutor, assim, o que é o universo paralelo? Universos paralelos, eles... assim, explicando bem, de uma forma bem simples, seria a possibilidade de realidades semelhantes ou diferentes da nossa, convivendo simultaneamente com a nossa realidade aqui, né? A física teórica e a física, e consequentemente dentro da física quântica, já revelou essa possibilidade da existência desse universo paralelo, né? O colisor de hadrons lá na Europa, já pela experimentação da física das subpartículas do átomo, já demonstram que há, de acordo com a velocidade que você excita a matéria, e por meio da própria excitação fotônica, né, da matéria, que há a possibilidade desse transporte. O que eles tentam agora provar é quantos universos paralelos, né, nós podemos encontrar. Realidades idênticas e realidades também de outras frequências, outros padrões. Porque é muito interessante nesse tema as pessoas prestarem atenção em estudos que são estudos antigos de Nikola Tesla. O que ele falava? Frequência, padrões de frequência, vibração, né? Sintonia. Então, entra eletricidade, vibração, velocidade da luz. Todos esses padrões que Einstein e Tesla já falavam estão se revelando sob o ponto de vista físico e revelando, inclusive, essa possibilidade de a gente conhecer o tal esses universos paralelos. E nós podemos paralelos. acessar essas realidades paralelas ou universos paralelos? Então, a grosso modo, nós temos já manifestações desse tipo no planeta, manifestações presentes ao longo da existência do planeta, da existência da humanidade, mas hoje se revela por via do que a gente chama de portais, né, esse transporte, e no futuro, de acordo com a mudança de um padrão vibracional de cada um de nós vamos poder fazer sim essa passagem, né? É verdade que tem um portal em cima do Brasil? Sim, sim. Tem um portal? Tem portal em cima do Brasil, vários pontos, são um pouco mais de 40 portais no mundo inteiro, né, que permitem passagens desse tipo. Entendi. A gente tem vários depoimentos, inclusive, na internet, eu tenho até alguns aqui, que eu achei super interessante. Vou até pegar um aqui, que é de uma pessoa que foi para um aeroporto, já é meio famoso esse caso, sim, né? Sim. E mostrou o passaporte. De um país que não existe no planeta. De um país que não existe. Ele estava indo para Tóquio e, de repente, o passaporte dele era uma outra coisa, e ninguém entendia. Aliás, era Toward, a cidade de Toward, né? Toward é um país que, né, e tem informações no passaporte vindo desse país, né, que ele eventualmente, né, visitou. E como que se explica isso?
Então, e como que ele estava no aeroporto? E aí, como é que aconteceu? Para onde ele foi? Que país ele foi? Ele foi para Tóquio ou foi para o outro? Então, o que a gente pode já conceber como uma verdade referente a isso é que se eu sou capaz de visitar um universo paralelo, para onde eu iria, em primeiro lugar? Então, aquele que é capaz de processar ou passa num portal, ou tem condições de fazer, né, essa viagem, ele vai para um universo paralelo compatível com a sua vibração, compatível com o seu padrão vibracional. E isso faz com que aconteça, né, na realidade, que aquele que conseguiu passar por alguma razão, isso também é um mistério. O compatível quer dizer o quê? Tem que ser igual a ele? Que é igual ao seu padrão vibracional. Você só está no planeta Terra porque você vibra numa faixa de onda que faz com que você seja compatível com esse ambiente que a gente está aqui. Então você passaria por um universo paralelo que seja semelhante, vamos exemplificar, assim, bem fácil de entender, que seja semelhante a você, né, da forma que você vibra. Então esse caso, claro que... E se não for, desculpa, se não fosse igual a mim, como que seria? Só para a gente ter uma ideia. Então, você pode ter padrões acima da tua vibração, é muito difícil, porque aí seria muito incompatível, poderia até ocorrer o evento morte física, alguma coisa assim, né? Que até falam que um ser de muito elevado padrão vibracional, ele é incompatível no contato conosco aqui. Se for um universo paralelo, onde existem seres muito abaixo da frequência, você estaria numa zona inóspita, numa zona agressiva a você mesmo. Então o universo, nesse sentido, ele é muito inteligente. Por quê? Porque esses padrões de onda, de vibração, nossa, nos coloca nos lugares que nós devemos estar de acordo com a nossa realidade de consciência e realidade física. Né? Então esse caso específico que você pergunta, né? Aonde ele foi, né? Que país é esse? É uma realidade paralela, um universo paralelo, no qual, por alguma razão, que aí também é um mistério a ser pesquisado também, estou atrás dessa informação, ele ou passou por um portal, ou é um ser que está entre nós aqui com a capacidade de gerar em si esse tipo de transporte, que é justamente a elevação do seu padrão fotônico, de excitação fotônica, que aí você se transforma no que os místicos falam, no tal do ser de luz. O ser de luz se transporta em realidades paralelas na medida do que ele necessita por consciência, por estudo ou por missão, ou até por... Aí seria até talvez pensar da sua própria vontade. Né? Então, o que é o ser de luz? Na verdade, somos nós que conseguimos esse padrão de excitação molecular, né, do nosso átomo, né, que é o bóson. O bóson é o fóton. Né? O fóton é uma subpartícula do átomo. Ele, quando elevado a frequências altíssimas, ele vai sublimando materialmente. E aí que você se transforma no que a gente conhece como ser de luz. E qual é a importância desse ser de luz no universo paralelo? Quanto mais você tiver seres de luz, mais você refina, posso dizer assim, de uma forma bem simples, o padrão vibracional do planeta. Você muda o ambiente do planeta. Né? Você muda para consciências mais elevadas, para um conhecimento maior. Você transformaria, quando os seres humanos, na sua maioria, conseguir se tornarem seres de luz, você vai ter uma consciência diferente do planeta. Você vai ter um mundo diferente do que a gente vive agora. Entendi. Né? Simplificando para as pessoas, para o senso comum entender, é um mundo sem guerra, sem doenças, sem moeda para explorar o ser humano. Seria aquele mundo ideal que a gente imagina. Parte disso está dentro desse contexto, né, dos seres de luz. Então, os seres de luz, eles são, sob o ponto de vista místico, essa elevação, né, essa espiritualidade que a gente ouve falar, né, que muita gente trabalha isso. Mas você transportando isso para a física, né, e para essas realidades, nada mais é que a mesma coisa. Então, essa luz é a mesma coisa que consciência? Sim, ela tem a ver com a consciência. A percepção de si, a percepção do seu eu, dentro desse processo, tem a ver com a consciência, sim, a formação de consciência. Entendi. O doutor, um pouquinho antes de começar o programa, estava me contando um caso das duas mulheres que foram ao banheiro
Sim, num teatro. Isso mesmo. Como que foi isso, doutor? Então, tem um escritor de ficção científica inglês, era um casal, né? Eles foram ao teatro junto com uma amiga, e elas foram ao banheiro, ele ficou aguardando, assim, fora do banheiro. Elas entraram no banheiro, uma usou o reservado e a outra ficou aguardando ali, né, do lado de fora. E o banheiro não tinha espaço para ter mais do que 2 pessoas. E dentro desse tempo que, né, uma delas estava lá dentro do banheiro, se materializa uma outra mulher lá dentro que não entrou pela porta, simplesmente ela apareceu materialmente ali. Né? E isso se tornou assim, realmente algo curioso. Né? Inclusive tem um documentário, né, exibido aí em canais aí de TV por assinatura, que fala a respeito. Foi a materialização de uma pessoa, né, pessoa igual a nós, né, que apareceu ali sem conseguir se explicar. Ela não conseguia se explicar o que tinha realmente acontecido. Isso é um dos exemplos que já está ocorrendo, né, que é o transporte. E essa transformação, ela tem um tempo de duração? Ou como que é? Ela, por exemplo, mudou. Aí ela ficou quanto tempo mudada? Então, tudo isso ainda é objeto de estudo. Por quê? Se você usar a questão de consciência, percepção de verdade, percepção de si, há de se pensar que nesse processo você vai controlar isso, você vai saber o tempo que você vai levar nesse processo. Mas isso é uma teoria, que se estabelece dentro de uma razão para explicar o fenômeno. Agora, esse caso específico, tudo indica que ela saiu desse plano e voltou para esse plano. Né, dentro daquilo que eu estava explicando. O padrão vibracional dela permitiu o seu transporte, se ela passou por um portal, se ela passou pelo processo, isso também é algo que precisa ser melhor pesquisado e tudo mais, mas isso identifica que ela saiu do nosso plano e voltou para o nosso plano em razão da sua própria frequência. Quer dizer, nessas viagens entre planos, há uma sabedoria, né, do universo de nos colocar no lugar pelo qual nós podemos assimilar a realidade. Né? Entendi. E esses seres de luz, eles têm acesso liberado para esses portais, para o universo paralelo? O acesso liberado no universo está relacionado com que você vibra. Da forma que você vibra, é na porta que você entra. Como eu sei, por exemplo, se eu sou um ser de luz? Nós não somos ainda suficiente para esse processo, nem eu, nem você, nem a maioria aqui então, não é. Então eu nunca vou poder ir para o universo paralelo? Vai poder, mas é todo um processo. Primeiro, para nós atingirmos, nos aproximarmos dessa iluminação, vamos dizer, sermos os seres de luz, existe a necessidade de uma sublimação do nosso corpo físico, né? Que está relacionado a uma conduta pessoal de cada um, né? Evitando vícios, evitando determinadas práticas que densificam, né, o teu ser. E como o teu corpo físico é a casa da tua contraparte etérica, da tua contraparte espiritual, naturalmente que tudo aquilo que você fizer é para se densificar, você embrutece a tua parte, a sua contraparte, que seria, né, a sua iluminação, a sua luz. Esse processo é possível. É um processo de busca, pode ser busca pessoal de cada um de nós. Mas assim, se você me perguntar quem de nós somos hoje, eu particularmente, por mais que a gente trabalhe esse processo, né, de autopurificação, de tudo mais, ainda tem uma distância, né, até atingir. Existe possibilidade de haver processos de aceleração desse processo? Existe sim, mas não se tem ainda a certeza de como isso vai se operar. Até mesmo por uma interferência que não é nem uma interferência nossa, mas pode ser uma interferência externa. Até por um interesse de compactuar conhecimento, elevação do planeta, da humanidade. Isso é tudo um projeto amplo, né, que não é só a nossa iluminação, mas por que nós, né, nos transformaríamos efetivamente em seres de luz. Por que disso? Né, por conta da necessidade de você elevar todo o padrão do planeta para uma consciência mais elevada. E tem dicas, será? Dicas, assim, olha, essa pessoa,
é boa, essa pessoa é do bem, essa pessoa tem caráter, essa pessoa não faz o mal para ninguém, só o bem. Isso é uma característica de um ser de luz ou não? É só de caráter? Então, o ser de luz ele tem uma característica bastante interessante que entra no exemplo que você deu, entre ser do bem, né, e não ser do bem. Né? O que é o ser do bem para um ser de luz? Ele já venceu muito do seu processo egóico, né, do seu ego, né, do seu eu. O autoconhecimento leva você a se distanciar do ego para algo que seja mais elevado do que você. E aí você passa a não participar mais desses processos que são dentro de um conceito moral nosso de bem e mal. Né? Passa a não existir mais o bem e mal, passa a existir aquele que, né, vibra numa oitava mais alta, né, numa elevação de padrão, né, de consciência, e que aí se distancia totalmente, né, dessa questão, que é uma questão nossa, eminentemente moral, né, de definir o bem e o mal. Aí você deixa de participar dessa questão, que é uma questão de ego. Né? A falta de caráter é ego. Né? Está dentro do egocentrismo do ser humano. Chico Xavier era um ser de luz? Sim, com certeza. Com certeza. Elevadíssima consciência, e assim mesmo ele veio cumprir aqui, né, um papel na nossa densidade, na nossa realidade dura, né, que eu posso chamar assim, passou toda a jornada dele, mas com toda certeza sim. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui do Mauro Jorge, lá da Barra Funda, sim, que diz assim: considerando que a possibilidade da passagem entre universos venha da operação da luz, de qual maneira os seres humanos como nós poderiam treinar e assim aprender a viajar por esse universo? Bem, existem algumas respostas que atendem à pergunta. Né? Primeiro, para que você vai fazer isso? Ponto. Porque a gente sabe que nas escolas de formação esotérica existe o curioso, existe o iniciado, existe aquele que tem um projeto autêntico de formação, né, de si, e tem o curioso. Quer dizer que curiosidade não rola? Não. Entendi. Não vai se meter. Tem que ser do fundo tem que ser da algo, alma. Tem que ser algo que você está consciente da tua escolha. Eu escolhi essa trajetória. E aí existem renúncias a serem feitas, que não são sacrifícios de alma, nem não. São escolhas, e que são escolhas de consciência. Né? Curioso, desculpa, né? Não vai dar. Pode dar certo, pode acontecer, pode, mas por curiosidade isso não tem um resultado muito positivo. Né? A sublimação do ser, o que é? Né? Dentro até do conceito de bem e mal. Faça o bem a si mesmo. Né? O autoconhecimento é um caminho esplêndido de iluminação. Agora, qual que é o processo? Quando dá o clique, eu particularmente vou declinar da resposta, porque eu não passei pelo processo ainda para poder responder. Mas o caminho é esse, o autoconhecimento. Né? Você conhecendo a si, você conhece o outro. Conhecendo o outro, você expande sua consciência em relação à verdade. Busque a verdade, porque é na verdade que estão as respostas. Né? É todo um processo que envolve o que a gente encontra nas escolas esotéricas, até em algumas religiões, no misticismo, é todo esse processo que se chama de iluminação, que muita gente coloca de lado em razão de várias interpretações, mas que tem essa mesma finalidade. Mas uma finalidade de uma construção não egoísta. Se for uma construção de curiosidade ou egoísta, para oferir algum tipo de vantagem, não vai dar muito certo. Não vai dar para participar, não. Não vai acender a luz, não. Tem que ser de verdade. Tem né? que ser de verdade e convicção. Verdade. Tem uma outra aqui da Jane Fará, também lá da Barra Funda. Beijo para você, Jane. Ela diz assim: doutor, a luz emitida pelas estrelas, a qual enxergamos, pode ser um universo paralelo em forma de luz? Com toda certeza. Com toda certeza. É que o que acontece com a luz, tanto emitida pelo Sol como qualquer estrela, né? Ela está num padrão vibracional, né, que nós enxergamos como luz. Mas essa emissão é e não deixa de ser
ou pode ser um universo paralelo em manifestação, até física, dentro de uma fisicalidade que nós não conseguimos atingir em razão da nossa realidade. O que eu vejo, o que eu te enxergo aqui, ou qualquer objeto que eu estou vendo aqui, são padrões de excitação fotônica. Você só consegue enxergar uma imagem porque existe o fóton como subpartícula do átomo. Por isso que eu te enxergo. Se eu conseguir, ou você conseguir num processo, aumentar essa vibração de fóton, você vai sublimando a ponto de eu não te ver mais. Você vira o ser de luz que a gente está tanto falando. Então você passa a ser um ser de luz, quando você consegue esse processo. E isso é a grande sacada, a grande inteligência que a física quântica está mostrando, com o acelerador de partículas, com essa física que revela justamente essa parte que transcende a nossa matéria e consegue explicar isso. Então, com toda certeza, a iluminação que a gente vê, claro que é uma iluminação estelar, de uma dimensão não artificial, não é essa luz aqui que a gente está recebendo agora aqui no estúdio, mas a iluminação, seja do Sol, de uma estrela, ela revela, sim, consciências paralelas à nossa, só que nós percebemos em forma de luz. Entendi. Doutor, eu tenho um outro depoimento também, que eu estava lendo aqui, que os Beatles ainda estão numa outra dimensão. Mas não responde já, espera só um pouquinho, nós vamos para um break rapidinho. Não saia daí, tá? Estou aqui com o Dr. Walter. E eu estou aqui nesse papo gostoso com o Dr. Walter Trebitz, e a gente tinha falado dos Beatles, né? Está na internet, é um testemunho. Sim, sim. E o que o senhor me fala disso? Então, esse depoimento dessa pessoa que conseguiu passar por uma realidade paralela, ele vai de encontro exatamente o que a gente estava falando sobre vibração. Então, o que ele encontrou? Ele encontrou numa realidade paralela algo muito semelhante ao que a gente tem aqui, até mesmo em realidades semelhantes ao que se manifestou aqui. Os Beatles se manifestaram aqui dentro de um período que abrigou aí a década de 60, onde, se eu não me falha a memória cultural, é 68, que eles deixaram de ser banda, como formação musical, e ele, nessa visita, ainda encontrou eles dentro dessa realidade vivente, e inclusive com músicas que a gente não conhece aqui. Eles trouxeram músicas inéditas, que eles aqui nunca eles cantaram, e estão cantando. Mas aí aquela pergunta agora da bem leiga, Uhum. Mas eles não morreram? Então... Senhor do céu. Então, o nosso entendimento geral das coisas é que a morte corta uma realidade da nossa consciência. Mas, na verdade, o que corta é a nossa consciência dessa realidade. A nossa consciência ela é bloqueada em razão do nosso período de passagem por aqui. Nós temos uma eternidade em si, cada um de nós, a partir do que a própria física explica, isso é ciência, que a nossa formação vem de um átomo semente, ali, do que a gente chama de epigênese, onde nasceu cada um de nós, como ser, não como ser material, mas como ser espiritual, isso é eterno, veio da epigênese, que a gente chama, do átomo semente, onde nasceu cada um de nós, a nossa formação, e isso é eterno. Só que nós temos essa inconsciência que vem com um bloqueio, uma espécie de bloqueio da consciência, onde a gente vira uma tábula rasinha, quando viemos para cá bebês, aí vai uma formação, formando uma nova consciência, nos faz adulto, e aí a gente faz as nossas escolhas, o nosso caminho, mas, na verdade, a morte é da nossa consciência, e não uma morte física. Então, os Beatles que estão nesse plano, de fato, eles têm uma contraparte de vibração e imagem
que não morreu. Isso existe eternamente. Eles são presentes eternamente. Eterno. É eterno. Eles morreram para a nossa consciência, a nossa percepção. E aqueles que morreram, né? Porque nós temos ainda o Paul McCartney, né? Vivo, e acho que é o Ringo Starr também, né? Acho que é o Ringo que tá vivo. Então, assim, essa realidade que a gente enxerga é simplesmente nossa consciência. Mas a existência deles é uma existência eterna e que pode se materializar num plano paralelo, inclusive em tempos diferentes, porque ele teve o contato ali, né, presente com eles no nosso tempo agora, né? Então, espaço e tempo também podem haver diferenças aí entre essas realidades paralelas. A gente pode chamar, então, essas viagens para o mundo paralelo de viagem astral? Essa é a viagem astral ou não? Não. Porque outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que faz viagem astral, e também é muito louco, né? Ele faz consciente. Eu estou dizendo um não aqui, mas eu peço até licença para ponderar a respeito, né? Eu não vou encerrar dizendo não. A viagem astral pode ter, sim, uma ligação com o universo paralelo, com certeza. Eu acho que isso não é... Mas, assim, o que a gente tenta tratar hoje aqui, né, que passa de uma outra não é realidade, mas é uma forma de enxergar, porque a viagem astral está relacionada a desdobramento de consciência, percepção, né, também uma elevação, porque você tem que ter uma certa elevação no padrão vibracional para experienciar isso, mas tem grande chance de participar disso também, a viagem astral. O que a gente tenta mostrar hoje aqui é desde a fisicalidade, como se opera isso fisicamente, né? Então, no plano físico, como é que eu sairia com esse corpo aqui? Seria possível? Sim, né? Dentro de tudo que a gente falou aqui, né? A gente está falando de física e da parte como é que eu chego a isso, né? Pessoalmente, individualmente. Porque os processos mecânicos de coisas, essa coisa de falar, não, vou te transportar, túnel do tempo, tudo isso aí é uma fantasia muito grande e pode não levar a lugar nenhum. Se você tirar uma criatura sem consciência do plano dela para levar para um outro plano, você só vai bagunçar o universo. E isso não vai... É aquela velha história, né? Muita gente pergunta para quem estuda ou pesquisa ufologia, por que a gente não tem um contato? Por que eles não vêm aqui? Por que eu não subo na nave? Né? O universo não está para isso, não está para levar ninguém para passear. Né? O universo não existe, eu falo muito isso, no universo não existe turista. Né? O universo consciente, o sábio, não existe turista. Mas muitas abduções, né? Aí é uma outra situação, né? A abdução já é um outro estado de coisas, é pesquisa, faz parte de um outro plano, é um plano também que se aproxima muito do nosso aqui, é uma coisa assim, mas eu digo assim, aquela coisa que a pessoa espera, né? Comprar uma passagem e entrar, né? Entrar para um outro plano, ou vou comprar uma passagem, vou passar naquele portal, vou ver uma outra coisa, isso não é a realidade que a gente consegue conceber como algo possível e palpável dentro de um plano, né, que faça a gente crescer. Entendi. Uma curiosidade minha, doutor, a hipnose leva a mundo paralelo, não? Pode levar, sim. Pode? Pode. Perguntei assim na curiosidade mesmo. Pode levar, sim. E principalmente se participou desses mundos paralelos de alguma forma. Agora, e os nossos sonhos? Os nossos sonhos levam a mundos paralelos ou os sonhos são sonhos? Então, os sonhos, precisa ter um cuidado com isso, porque você tem sonho que é uma mera projeção da tua mente, você viu imagens um dia antes e aquilo se projeta em forma de sonhos. Os sonhos, para certas pessoas, eles têm revelações, sim, de realidades paralelas, presentes, ou até em relação à nossa existência, né, espaço-tempo. Então, o mundo dos sonhos, ele tem uma forma muito simples de ser vista, mas precisa ter cuidado. Mas como que a gente faz para perceber isso? Por exemplo, no meu caso, eu acho que eu percebo, porque eu sei exatamente quando é sonho e quando não é, quando é verdade. Isso existe, não? Eu estou pirando. Claro que existe. O que faz você perceber a sua realidade? É a sua busca. Quanto mais você buscar, mais resposta você vai ter. Pergunte ao seu subconsciente, pergunte a você. Uma coisa que te dá assim muita informação. Antes, se você quer realmente pesquisar isso, antes de você deitar, fale para você mesmo. Eu vou ter um sonho consciente, desse sonho consciente eu quero
obter respostas. Você vai ver que você vai se surpreender quando você acordar. Normalmente eu peço o que eu quero sonhar e sonho. E o sonho também é interessante, porque assim, no meu caso, eu sonho, acordo de madrugada, desligo uma TV, tomo uma água, volto e continuo sonhando a mesma coisa. Então, o sonho pode até ser, para algumas pessoas, o reflexo da imagem de uma experiência num plano paralelo. Pode até ser isso também. Né? Por isso que o sonho não pode ser visto dentro de uma única hipótese, uma única teoria. Né? O mundo dos sonhos ele precisa ser visto, inclusive, de acordo com cada pessoa. Né? Eu não posso analisar, por exemplo, a tua realidade, né, no mundo dos sonhos igual a qualquer outra pessoa. Né? Então, são experiências muito pessoais, né? Mas também tem a ver com alguns sonhos têm a ver também com algum tipo de experiência que tem a ver. Então, a gente falou assim da luz o tempo todo, né? Uhum. Essa luz tem a ver com a espiritualidade? Então, é a espiritualidade em si. É que nós chegamos a um ponto de controle do que nós pensamos tão grande que as pessoas pegaram, vamos dizer assim, meio que ojeriza de falar, né? Uma parte da humanidade, não toda, mas uma parte pegou assim uma certa distância quando se fala de espiritualidade, né? Quando se fala no mundo místico, né? Tem pessoas que inclusive não aceitam, mas a questão da sublimação do seu eu, né? Dessa elevação que eu estou dizendo, que permitiria transportes entre dimensões, resumidamente, é o princípio da espiritualidade. É a busca da espiritualidade. Só que a espiritualidade mística, a espiritualidade religiosa, ela te prende, ela te aprisiona. A mística não. A mística é um sentido amplo, mas a religiosa ela te aprisiona. Por isso que muita gente não atinge, né, as suas finalidades, ou se frustra com isso. Porque ela, de alguma forma, ela te aprisiona. Então, qual o caminho mais curto para a gente atingir essa tarefa, essa espiritualidade? A primeira coisa hoje, para o senso geral, é autoconhecimento. Sem isso, é o primeiro passo. Se você não conhecer a você mesma, se você não tiver uma busca pessoal, né, no sentido... Mas tem pessoas que se perdem. Como que eu vou me conhecer? As pessoas se perdem, não sabem por onde começar. Então, por onde é o começo desse caminho? Ninguém sabe ao certo por onde começar se você não fizer perguntas, se você não traçar escolhas, você não buscar uma conduta de vida. Eu acho que a primeira pergunta deve ser: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui? Deve ser isso. É um começo, com certeza. O que eu vou fazer? O que eu quero da minha vida? Não estou falando assim das coisas, né, comuns, mas qual que é o meu objetivo? Né? Eu tenho um objetivo. O grande problema é que tem pessoas que não têm um objetivo básico da vida, né? Que é ser o que nós somos, né? Um profissional, tem família. Tem pessoas que estão nesse sentido, né? A maioria, olha, eu quero um carro, eu quero uma casa. Só no material eles pensam, né? Exatamente. É difícil no espiritual. Então, sem um objetivo no qual você entende que você é... Porque assim, as pessoas, no geral, elas só vão encontrar caminhos quando elas tiverem a convicção de que elas são o caminho. Quando você acreditar que você é algo maior do que as coisas que estão em volta de você. Isso não é religião, isso não é nenhum tipo de misticismo, não, isso é uma realidade. Enquanto eu projeto... Porque qual que é o grande problema da humanidade? Nós somos ensinados a projetar tudo para fora. Né? Tudo eu busco fora. Os meus problemas estão fora, né? As soluções estão fora, tudo fora. Fora, fora, fora. Inclusive, né, os erros que eu cometo estão fora também. Né? O resultado dos erros que eu cometo é de fora. Cometi um erro porque eu... Tá. Isso é a base de uma inconsciência tremenda. Quando você busca a você mesmo um crescimento interno, você passa a lidar com essas questões e começa a olhar para você, né? Aquilo que você tem dentro de si. Uma das coisas que mais peca contra o ser humano é aquela necessidade constante da pessoa não conseguir conviver com ela
sem algum tipo de excitação, algum tipo de estímulo. Então, o que a gente vê hoje, né, com essa indústria do entretenimento, de comunicação de massa e estímulo, que muitas pessoas não conseguem ficar com o tal com o celular o tempo todo ali, né? Eu preciso ver o que está acontecendo. Ela não consegue deixar aquilo sentar, né, e por si mesmo ficar ali, conseguir se bastar por si mesmo um pouco, pelo menos um pouco. Que não tem nada a ver com meditação, só conseguir ficar em paz ali consigo. Pensar um pouco sobre, né, as coisas da vida. Isso é um começo. A coisa começa toda aí. O que eu faço, né, dentro desse processo? O que a gente vê o tempo todo, né, eu escuto dos jovens hoje, né, e isso inclui os meus filhos também, né, toda vez que eu encontro eles, eles dizem, alguma novidade, pai? Eu me sinto assim um gerador de conteúdo. Eu preciso ser um gerador de conteúdo. Porque eles querem novidade, eles precisam, porque eles estão sendo criados dentro da ideia do estímulo, né? Estímulo. Então você acaba vendo, né, que o jovem, as gerações que estão vindo, elas estão muito, muito fora de si para isso, né? Eu preciso de um estímulo. Meu pai tem que me dar, né? Quando eu encontro meu pai, ele tem que me passar uma novidade. Então eu fico até pensando, né? E esse externalizar, né? Colocar tudo fora de si, faz com que essa distância de você nunca vai ser iluminado de forma nenhuma, porque você não conhece a si. Você está vendo uma realidade fora de você, cada vez mais longe de si. E aí essa ignorância de si mesmo faz com que a gente seja um ser, né, que repete processos, que atende sistemas, que é comandado, é manipulado, é mandado, né, faz poucas escolhas ou quase nenhuma, acha que faz escolhas e não faz, né, na verdade está sendo conduzido. Então, esse tal desse ser de luz que a gente falou tanto ali, é todo esse processo de autoconhecimento, né, de busca pessoal. Entre em você mesma, que você vai encontrar o caminho. Ele está em você. Entendi. O doutor já fez alguma viagem dessa? Não fala. Ele já responde já. Um break bem rapidinho. Sai daí. Tá? demaistv.com.br. O assunto hoje é Universo Paralelo. Eu estava perguntando aqui para o Dr. Walter Trebitz se ele já viajou, já fez alguma viagem ou no universo paralelo ou astral. Bem, eu tive algumas experiências interessantes, mas nunca na fisicalidade. Essa experiência que eu tive sempre foi naquilo que até você me perguntou, que se tem a ver com os sonhos, né? Foi dentro desse contexto, onde, dormindo, eu já estive em lugares com presença de seres interessantes. Eu já tive experiência de quase morte. Né? Teve? Tive experiência. Pode falar para a gente? Posso, é muito simples. Eu estava num estado de uma depressão profunda depressão, né? Em razão de fatos da vida aqui, e nisso eu estava passando muito mal, estava assim, até eu estava suspeitando que eu estava infartando, alguma coisa assim, sabe, quando aquele mal-estar, aquele negócio, aqui e tal, eu deitei, pedi ajuda, mas não, ajuda aqui, né, mas não tive, peguei e entrei num estado como se fosse sono, só que com um sentimento de profunda perda. Eu senti que eu tinha morrido ali. E saí daqui. Quando eu cheguei aonde eu fui, né, que aí sim foi uma viagem astral, eu encontrei 3 pessoas. E onde você foi? Eu não sei. Isso eu não sei dizer. Não sabe? Eu não sei. Eu sei que eu estive num lugar, não era um lugar iluminado, jardim, bonito, não. Era um lugar que, se eu ficasse por lá, eu teria uma missão assim, eu acho que até de purgatório, porque não era um lugar... Eu não vi exatamente o que aconteceu lá, mas 3 pessoas me receberam. Eram dois seres masculinos e era um ser feminino, que eu posso chamar, né?
Conhecidos, não? Não, não. E os 3 disseram para mim, volta porque você não tem nada para fazer aqui. Entendi. Desse jeito. Volta porque você não tem que estar aqui. E nós estamos aqui para evitar que você faça uma bobagem ou que você se perca aqui. Volta. E aí eu voltei, depois acordei, vamos dizer assim, desse sono, né, dessa experimentação. Isso foi um caso que eu me lembro assim, foi muito emblemático para mim. E depois eu entendi todo o processo, até entendi que era um processo meu, pessoal, né, de que eu estava entregue a uma situação muito, né, muito específica e que acabou me revelando isso. Né, e me revelando, inclusive, um estado meu, que eu estava disposto a não estar aqui mais. Né, e aí eu, retornando, aí né, foi todo um outro processo de sair, né, desse contexto negativo. Isso foi uma das experiências. Tive outras experiências também que eu estive e eu estou frequentemente em lugares com pessoas que eu desconheço totalmente, lugares que eu nunca estive antes. Né? São geralmente construções, existem portais físicos, né? Não portais energéticos, portais físicos. Então são estados de presença que eu não julgo que são sonhos, porque eu não tenho nenhum tipo de visão, contato, leitura, filme, qualquer coisa que possa ter me provocado essa contraparte, né, mental que depois projeta em sonho. Então, assim, eu tenho até com certa frequência, posso dizer que eu tenho até com certa frequência essa percepção, né? Mas para mim, acontece sempre como se fosse um sonho. Interessante, né? É bem interessante. Por isso que eu digo que, assim, é difícil avaliar o sonho como uma única forma de manifestação. Falar, não, isso aí é fruto da sua imaginação. Não, a gente tem fatos, tem relatos, e a minha experiência pessoal mostra que você pode sim estar, né, vivenciando uma realidade que te aparece apenas, né, imagem de sonhos. Né? Então é bem interessante isso. Doutor, nossa, o papo é longo, hein? A gente tem que ficar aqui muito tempo, né? A gente tem que voltar mais vezes, né, doutor, para a gente continuar. Eu espero estar aqui com vocês para continuar, porque é muito interessante. Tem muita coisa a ser Muita coisa. E antes de encerrar, que a gente já está no final do programa, eu queria fazer uma pergunta totalmente diferente, mas ao mesmo tempo tem a ver. O Triângulo das Bermudas é um portal? Ele tem portais. Ele tem portais nele. Como isso se manifesta? Dentro daquele princípio físico, né, que a gente estava falando, que entra eletricidade, eletromagnetismo e padrão de onda. Isso se manifesta no Triângulo das Bermudas por questão geodésica, né? E aí você tem que estudar o planeta como um todo, porque o planeta Terra ele tem pontos onde se manifestam, né, padrões eletromagnéticos específicos que possibilitam a abertura e o fechamento de portais, porque o Triângulo das Bermudas ele não é um portal aberto, se manifesta ali onde já tem vários relatos onde aviões, navios são transportados e voltam à nossa realidade. O projeto Montauk, né, que era um projeto científico do Tesla, conseguiu fazer o que a gente estava falando, né, a excitação fotônica de um navio militar da Marinha Americana, né, e que ele se desapareceu e se transportou para um outro cais de um porto totalmente distante daquele local onde foi feito o experimento. Quando ele retornou lá, ele não retornou na sua materialidade, né, ele veio integral, né, o navio, só que quem estava num outro padrão de frequência se misturou com a matéria e foi horrível. Né? Por quê? Porque o Tesla ele conseguiu, naquele experimento, manipular o sistema fotônico, né, e atômico, né, daquele material navio. Mas tinha gente lá dentro com outro padrão. E quando o padrão não é compatível, você está transportando duas criaturas, duas matérias diferentes ao mesmo tempo. Né, nesse sentido, né, no sentido muito diferente. Uma é orgânica e biológica, outro material. Um é aço, né, e outros materiais, e um é um ser humano. Né, e isso não deu certo. Quando voltou isso, tem relatos, tem até fotos no museu,
a respeito desse experimento, que foi meio trágico nesse sentido. Ele voltou, mas voltou o navio, mas quem estava lá junto, ou voltou queimado, ou voltou no meio do material ali. Mas tudo isso é ciência dentro dessa questão de, né, você conseguir mexer com o padrão de frequência e vibração, né, subatômica. E nesse experimento o Tesla conseguiu. E voltando na sua pergunta do Triângulo das Bermudas, esse ponto geodésico, né, por forma de manifestação eletromagnética, isso é ciência relacionada ao estudo do planeta, ali se rompem portais que podem, né, já fizeram, já se teve notícia, né, do sumiço aí de navios, de aviões e tudo mais, por conta de ser esse ponto é um ponto específico da Terra. Agora ainda há muito que se pesquisar o porquê que acontece, por que é ali, né, por que é esse ponto, né, isso ainda tem uns mistérios aí para a gente revelar, né, desvendar. É isso, galera do bem. Não é fácil não, é bem louco o papo, viu? Mas o doutor Walter vai voltar para a gente continuar, que tem muita coisa. Nem falamos muito de ufologia hoje, né? Que a próxima vai ser só de ufologia. Vamos escolher um momento também para falar disso. Com certeza, porque aquela pergunta que não quer calar, por que eles estão demorando? Não tem jeito, essa pergunta é toda hora que a gente faz, né? E tem tudo a ver com o que a gente falou hoje também. Também. Tem tudo a ver, porque uma coisa vai, né? Ela é um todo, né? É um todo. Dr. Walter Trebitz, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço Obrigada muito pelas estar informações. Aqui. Gostei muito de estar aqui com vocês. E vamos agora fazer o outro nosso na Rede Brasil, que é todo sábado às 12 horas. Vamos lá agora também, né? Galera do bem, é isso. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui às 13 horas, ao vivo, com mais um tema bem gostoso. Um beijo grande para a Ângela de Pascoal, que hoje não pôde vir. Ela deve estar morrendo de ciúme, que nós estamos aqui e ela não. Te amo, Ângela. Fica com Deus. Galera do bem, até terça às 13 horas. demaistv.com.br. Abraço, Dr. Walter. Obrigado.